povos e povos, o Diário PLV está de volta e dessa vez com uma convidada mais que especial. Quem é que já ouviu falar da Juliana Maio, nutricionista especialista em APLV? Bom, é uma honra ter ela comigo aqui no canal, mas eu queria falar um pouquinho dela, que é graduada em nutrição pelo Centro Universitário Newton Paiva de Belo Horizonte, pós-graduada em nutrição clínica pela HANEP São Paulo 2008. Ela é mãe do João Arthur APLV e múltiplo alérgico, e alérgica à proteína do leite de vaca e de soja, então ela entende bem o que a gente está passando. Então a gente vai fazer essa entrevista remota, espero que vocês gostem, não deixem de curtir, de compartilhar e de marcar algum familiar, algum amigo, para que entenda mais sobre esse tema. Olá, mamães aqui do Diário PLV. Gostaria de agradecer a todas vocês que estão nos assistindo e a Agnes, principalmente, pela oportunidade. Realmente é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto, né, sobre esse mundo APLV, que é o meu mundo. Eu sou mãe de alérgico, também sou alérgica a leite e a soja, e como nutricionista me aprofundei nesse assunto que hoje, na verdade, é o meu dia a dia. Tenho um ávido prazer em estudar sobre alergia alimentar e compartilhar conhecimentos, dicas e experiências. Oi Juliana, tudo bem? É uma honra ter você aqui no canal. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é a questão para você explicar, tirar um pouco do medo das mães que tem essa questão da introdução alimentar. Ai meu Deus, e se meu filho reagir a outro alimento, sendo a PLV? Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre o medo que nós temos, né, que as mães da PLV sentem no momento da introdução alimentar. E esse medo, ele é real. Realmente há a possibilidade da criança reagir a outros alimentos, porque a criança PLV, na verdade, ela é um alérgico alimentar. Então, se o sistema imune dela, que é o sistema de defesa, entende que a proteína do alimento é um agente agressor, é algo que vai fazer mal a ela, e ela combate a entrada desse alimento com uma reação alérgica, ela vai fazer geralmente, primeiramente isso com leite de vaca, que é o primeiro alimento que geralmente a gente descobre, mas na introdução alimentar ela pode fazer com proteínas da fruta, cereais, legumes, tubérculos, carnes e ovo. E para minimizar os riscos de reações alérgicas, nós devemos entender muito sobre alergia alimentar, sobre alimentos, e essa introdução alimentar deve ser muito bem orientada, para que a mãe faça de uma maneira correta para minimizar os riscos. Nós temos que entender quando começar a introdução alimentar, nunca antes dos 6 meses, mas será que é sempre aos 6 meses para todo alérgico? E eu já adianto que não. Vai depender do grau de reatividade desse alérgico alimentar, desse APLV, se ele é um alérgico mais grave, se ele veio de uma reação muito próxima, se ele é um alérgico que não está estabilizado, pois a gente não deve iniciar a introdução alimentar em APLVs e alérgicos alimentares que não estão estabilizados, porque o intestino vai estar muito inflamado, o sistema imunológico está todo ativado, então o risco da criança começar a reagir a vários alimentos é muito grande. A gente tem que entender também quais alimentos devemos oferecer prioritariamente. Depois de um estudo, né, do histórico, era uma mãe que amamentava, a criança apresentou reação a algum outro alimento suspeito, então nós temos que fazer essa investigação e assim preparar um esquema, né, realmente o protocolo da introdução alimentar. Como esse alimento deve ser oferecido? Ele deve ser oferecido muito cozido, pouco cozido, batido, peneirado, amassado? São outras dúvidas muito frequentes das mães, que também essa orientação é fundamental, principalmente para o alérgico alimentar. E também, por último, nós devemos entender o mecanismo imunológico envolvido por trás das reações desse alérgico, então saber se ele é um alérgico mediado ou misto, que tendem a ter reações mais rápidas, quase instantâneas, ou até 2 horas depois, ou se são IgEs não mediados, que tendem a ter reações mais tardias, 24 horas depois, 2, 4, 7 dias depois do contato com o alimento, ou até 10, 15 dias, tem relatos de alérgicos que reagem bem tardiamente.
Então, esse tempo também de reação do alérgico mediante o contato com o alimento, com o leite de vaca, ele deve ser analisado, entendido, para que a gente faça um cronograma correto de introdução alimentar, porque nós temos que introduzir um alimento por vez. Nos mediados, podemos introduzir apenas um alimento novo por dia. Nos não mediados, nós temos que repetir esse único alimento novo por pelo menos 4 dias. E aí o tempo total vai depender, geralmente, aí, do tempo que a criança demora para responder alergicamente ao contato com o leite de vaca ou outro alimento. No meu protocolo de introdução alimentar, como eu sou mãe de PLV e nutricionista, eu sempre priorizo a segurança do bebê e da criança, para que, caso ela reaja alergicamente a algum outro alimento, essa reação seja o mais branda possível e que a gente consiga, com o menor tempo, estabilizar novamente essa criança. Então, isso não quer dizer que a gente não deva introduzir esses alimentos potencialmente alergênicos. Não devemos postergar muito a introdução desses alimentos. O que são alimentos potencialmente alergênicos? Além do leite de vaca, aqui no Brasil nós temos o ovo, o trigo, a soja, carnes, amendoim, castanhas, enfim. Tem estudos que já mostram que não há benefícios em se atrasar muito a introdução alimentar desses alimentos potencialmente alergênicos, e pelo contrário, pode inclusive aumentar o risco para o desenvolvimento de alergias alimentares futuras. Esse dado, inclusive, consta no Consenso de Alergia Alimentar da ASBAI, que é a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia de 2018. Eu queria saber como iniciar a introdução alimentar em crianças a PLV. Bom, introdução alimentar de uma criança a PLV, de uma criança alérgica alimentar, é um tema bastante complexo, longo, e que deve ser tratado de forma individualizada, até porque nenhuma criança a PLV é igual a outra. A gravidade é diferente, os sintomas são diferentes, cada uma vai ter uma dificuldade maior ou outra. Então, esse é um assunto que realmente deve ser tratado com um profissional de saúde, com o médico ou com o nutricionista, principalmente o nutricionista, nessa parte da introdução alimentar, é o profissional mais adequado e deve ser de forma individual. Mas eu posso pontuar aqui 3 aspectos gerais imprescindíveis nesse momento da introdução alimentar. Nunca se deve iniciar a introdução alimentar de uma criança alérgica antes dos 6 meses, pela imaturidade do sistema trato gastrointestinal e pela imaturidade do sistema imunológico. As chances da criança se tornar uma múltipla alérgica são muito grandes. E também não é verdade que para todos os alérgicos alimentares nós devemos iniciar a introdução alimentar aos 6 meses. Se a criança está estabilizada e o grau de reatividade dessa criança, se há comprometimento do intestino, se esse intestino está inflamado, tem que ser avaliado e ponderado. Então, às vezes, é interessante sim se atrasar um pouco essa introdução alimentar para diminuir os riscos de reação a outros alimentos. A segunda questão é o tempo de apresentação de um único alimento. Por que nós temos que apresentar um único alimento por vez naquela janela que a criança pode reagir ao alimento? Porque se a gente já entra com vários alimentos por vez, ou um prato completo, equilibrado, não é uma criança não alérgica, é uma criança alérgica. E se ela reagir a algum alimento, nós não vamos saber a qual alimento ela está reagindo. E ao invés de evoluir na introdução alimentar, nós podemos voltar muitos passos para trás. A criança pode fazer uma reação importante, nós vamos ficar em dúvida ali 3, 4, 5 alimentos às vezes, e temos que esperar essa criança estabilizar, depois testar um alimento por vez. Então, crianças não mediadas, um único alimento a cada dia, lembrando que temperos também entram nessa escala. Um único tempero, um único alimento por dia. Crianças não mediadas, um mínimo de 4 dias, o mesmo alimento e um único alimento.
O alimento passou nesse teste, a criança não reagiu, o alimento pode ficar na alimentação e a criança vai começar com um novo alimento. Uma outra questão, o terceiro ponto, seria o grau de cocção desse alimento. O recomendado é que esse alimento seja servido inicialmente sempre muito bem cozido, cozido em água, cozido até desmanchar. O alimento ele não precisa ser liquidificado, passado por liquidificador, nem passado em peneira, porque isso você vai fazer, você vai diminuir a concentração, a densidade calórica e nutricional desse alimento, ele vai ficar ralo, aguado, com poucos nutrientes, porque geralmente quando liquidifica, você tem que colocar um pouco mais de água, e você também vai retirar as fibras, e não vai estimular, com essa consistência mais líquida, liquidificada ou peneirada, você não vai estimular a mastigação dessa criança, o que é imprescindível, inclusive, para o desenvolvimento da fala desse bebê. Você pode, inclusive, além de ter perdas nutricionais, você pode atrasar o início da fala dessa criança. Então, o ideal é que se comece com um alimento extremamente cozido, desmanchando mesmo, amassado com garfo o restante, e que a criança tenha esse alimento bastante cozido, porque o alto grau de cozimento, o tempo mais prolongado de cozimento, ele muda um pouco a configuração da proteína e diminui o poder alergênico, o poder de causar alergia alimentar dessa proteína. Então, vai ser uma forma mais segura para iniciar a introdução alimentar do seu bebê. Tem outra pergunta, Ju. Crianças em dietas de restrição de leite e derivados precisam fazer uso de suplementos de vitaminas e minerais? Depende. Se a criança estiver em aleitamento materno exclusivo, e a Organização Mundial de Saúde recomenda que seja até os 6 meses, de forma exclusiva, a criança não está em risco nutricional. Ou se a criança utiliza a fórmula artificial hipoalergênica especializada para a idade, né, até 6 meses no caso, também não há risco nutricional, desde que a fórmula esteja sendo orientada da forma correta, quantidade para idade e sexo. Nestes casos, nós devemos olhar a mãe da criança. Se a mãe está em dieta de restrição de leite e derivados, ela deve sim passar por uma análise. Nós devemos quantificar a dieta que ela está conseguindo ingerir por dia, pedir exames bioquímicos, exames de sangue, para avaliar possíveis carências de vitaminas e minerais, e a partir disso, o nutricionista deve adequar a dieta, explicando como fazer a substituição desse grupo alimentar, já que é um grupo alimentar que a gente retira, e isso leva a um risco nutricional. Então, o nutricionista é o profissional especializado para fazer a orientação nesse sentido e calcular uma dieta com a exclusão desse grupo alimentar, mas que se adeque à necessidade da mãe, posto a idade. Então, diante disso, vamos avaliar mais um tempo a evolução dessa mãe, e numa segunda análise, né, um tempo mais para frente, numa análise subsequente, nós vamos avaliar novamente como está a ingestão, pedir novos exames. Se aí realmente a mãe não estiver conseguindo atingir as necessidades, e os elementos que a gente vai observar prioritariamente aqui são o mineral cálcio e a vitamina D, que a vitamina D também vai auxiliar na absorção desse cálcio. Como nós sabemos, o cálcio, o leite e derivados é uma importante fonte de cálcio na nossa dieta. Se a mãe não está conseguindo atingir as necessidades, aí sim há necessidade de suplementação. Já em crianças, nós devemos ter maior atenção nas crianças acima de 1 ano de idade. Se a criança continua em aleitamento materno, mas tem alimentação complementar, nós devemos sim analisar como está essa introdução alimentar da criança, mas com o leite materno, as chances de carência nutricional são mínimas até 2 anos de idade, como é a recomendação, que o leite materno seja exclusivo até 6 meses e de forma complementar que o leite materno continue até 2 anos e que entre a introdução de alimentos sólidos. Mas as crianças que estão em fórmula,
inicia uma introdução alimentar, a partir de 1 ano já seria sim interessante analisarmos uma possível carência nutricional. Então, o nutricionista vai avaliar como está a dieta dessa criança, vai fazer o cálculo de tudo que ela está conseguindo ingerir, vai equiparar com as necessidades para sexo e faixa etária. Pode-se ou não pedir exames bioquímicos, caso a criança apresente algum sintoma que precise ser investigado, de alguma possível carência, pode-se pedir exames bioquímicos para confirmação, e depois vai se fazer uma adequação da dieta, assim como a gente fez a da mãe, e a criança vai tentar seguir aquela dieta. Numa análise subsequente, caso a criança não esteja conseguindo ingerir tudo o que ela precisa para atingir tanto as concentrações aí de vitaminas, minerais, como a quantidade também adequada de carboidratos, proteínas e lipídios, aí sim o nutricionista vai avaliar a necessidade de suplementação. Também, principalmente, que devemos observar cálcio e vitamina D. Amei a entrevista, super esclarecedora. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça de dar aquele like. Te espero aqui na próxima semana.